Nosso corpo é composto por 39 trilhões de células bacterianas, bactérias, que vivem em harmonia com 30 trilhões de células humanas. Então eu te pergunto, somos humanos ou bactérias? Exatamente isso, eu te disse, 39 trilhões de bactérias que convivem com 30 trilhões. Um número muito grande, né? Se pesássemos essas bactérias, esses micro-organismos, isso equivaleria ao peso do nosso cérebro, que é o órgão mais pesado do nosso corpo. Diante desse número tão grandioso, seria ingenuidade pensarmos que essas bactérias estão aqui somente de carona, pegando um bonde. Na verdade, eu acho que nós aqui estamos de carona com elas. Meu nome é Roberta Travassos, sou farmacêutica magistral e eu vou falar para vocês como que essas bactérias habitam o nosso corpo, como a vida moderna impacta na colonização e como podemos ter uma vida melhor e mais longeva através da gestão desses micro-organismos. Trilhões de micro-organismos habitam a superfície do nosso corpo, incluindo pele, boca, esôfago, estômago, intestino, ânus e vagina. A isso damos o nome de microbioma. Essa colonização não vive só de carona em nós, mas sim possui funções muito importantes na manutenção da saúde e surgimento de doenças. Inclusive, já tem sido alvo de muitos estudos pelas comunidades científicas. E esse microbioma, ele não é formado só por bactérias, mas sim por vírus e fungos também. Tanto do bem, que não geram nenhuma doença, pelo contrário, trazem benefícios, como do mal, as patogênicas, que são causadoras de doenças. As bactérias têm um papel fundamental na homeostasia, que é o equilíbrio do nosso metabolismo, e isso influencia diretamente na nossa saúde e qualidade de vida. Vivem em simbiose conosco, elas usufruem do nosso organismo, obtendo moradia e comida, hospedagem e nutrientes necessários para o seu crescimento, reprodução e manutenção da espécie, e em contrapartida, como uma troca, nos trazem benefícios inúmeros, que é justamente o conceito de simbiose na ecologia. Seres vivos vivendo juntos no mesmo habitat e ambos tirando benefícios. Mas e quais são esses benefícios? Mais do que regular o intestino para a gente defecar, a microbiota tem função protetora, neurológica, metabólica e estrutural no nosso corpo. Na função protetora, ela vai auxiliar no nosso sistema imunológico, nos ajudando a combater doenças infecciosas e tumorais, como o câncer, por exemplo. Olha bem o peso disso diante da situação de pandemia atual em que vivemos e no câncer, como uma das doenças de maior mortalidade mundial. Na função neurológica, olha o papel das bactérias, ela ajuda a reduzir o estresse, melhora a função cognitiva e a produção de neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro que controlam o humor, motivação, fome, impulsividade e por aí vai. Na função metabólica e estrutural, age na formação do nosso trato gastrointestinal, melhorando a digestão, reduzindo alergias alimentares, ajuda na produção de vitaminas, especialmente as vitaminas do complexo B, reduz o colesterol, melhora as barreiras intestinais que evitam inflamação no nosso corpo, que estão relacionadas às doenças autoimunes, que só têm tido a sua incidência aumentada dia após dia. Tem cada vez mais ganhado relevância para o tratamento clínico. Por isso, reposição e manutenção dessa microbiota tem sido alvo de tratamento de doenças neurológicas, autoimunes, digestivas, como primeiro passo. E como surge a microbiota? De onde vem essa microbiota? A microbiota vem logo que nascemos, quando o bebê passa pela vagina da mãe, sendo colonizado pelas bactérias, ali já existentes. Depois vem através do leite materno.
Toda a alimentação e convívio com o meio vai formar essa microbiota. As bactérias estão por toda parte e assim vão pouco a pouco colonizando, de forma que aos 3 anos de idade a criança já tem um microbioma idêntico ao de um adulto. Sendo que o tipo dos hábitos alimentares irá influenciar na quantidade e qualidade desse microbioma. Quanto mais diversificada a alimentação, melhor é. Genética, estresse, meio em que se vive também influencia na microbiota, não só a alimentação. E o que nós queremos? Uma microbiota saudável, um microbioma saudável. O microbioma saudável, ele é aquele microbioma que tem mais bactérias do bem, menos bactérias do mal e muita diversidade de bactérias. E assim, sendo diversificada, melhor desempenha papéis benéficos no nosso organismo. As cepas do bem atrapalham o crescimento das cepas do mal por competição. O que vai definir é o seu tipo de alimentação, que pode variar desde a exposição crônica, por exemplo, os hábitos diários, quanto à exposição aguda. Uma viagem, por exemplo, onde se tem um hábito alimentar diferente. Ou seja, você tem uma microbiota definitiva e uma transitória. Por exemplo, a dieta típica ocidental, que é a que nós temos aqui. Ela é rica em gorduras, farinha e açúcar. Configura uma menor variedade de bactérias e predispõe um ambiente bom para o crescimento de bactérias patogênicas, como a Shigella e a E. coli. As dietas vegetarianas ou ricas em vegetais aumentam as bactérias benéficas e reduz bactérias patogênicas em relação às onívoras, que está relacionado ao maior risco de inflamação, diabetes e alterações no colesterol. Dietas ricas em fibras e antioxidantes aumenta essa diversidade e variedade de bactérias. Dieta com muita carne, leites, aumentam bactérias putrefativas, que aumentam o potencial de ateroma, que é um risco cardiovascular, diabetes e câncer. Dietas ricas em gorduras aumentam bactérias ruins e reduzem as boas, induzindo a desbiose e leaky gut, que são lacunas na parede do intestino que deixam passar substâncias tóxicas que ali deveriam ser barradas. Alimentos fermentados, como tempê, vinagre, iogurte, quinte, tofu, kombucha, você já está ingerindo ali a própria bactéria do bem viva. E o que não devemos usar? Xenobióticos. Como o próprio nome diz, xeno é estranho, a vida, que são substâncias estranhas também ao organismo, como corantes, conservantes, aditivos químicos em geral. Medicamentos também comprometem a microbiota por reduzir tanto as bactérias do mal quanto as bactérias do bem. E o que nisso impacta? Hoje em dia nós temos uma vida moderna, e essa vida moderna nos trouxe muitas coisas boas, mas também nos afastou de algumas. Por exemplo, vivemos no século XX, a era dos antibióticos, onde conseguimos salvar muitas vidas com a sua descoberta. Mas em contrapartida, tivemos também o seu uso excessivo, o uso excessivo de medicamentos, causando redução e desequilíbrio da microbiota. Ainda na vida moderna, passamos a ter menos tempo com as tarefas básicas do dia a dia e cada vez mais a recrutar alimentos prontos, práticos e muito processados que não trazem micro-organismos em sua composição. E a geladeira? Maravilha, não? Uma tecnologia que nos trouxe muita comodidade, certamente, mas também nos afastou dos alimentos fermentados, ricos, cheios de bactéria do bem, que antes eram muito utilizados por ser um meio de conservação natural dos alimentos. E os antissépticos disponíveis para compra em qualquer lugar, em diversas formas, como sabonete vaginal, enxaguatório bucal, sabonetes, sprays, nos trazendo ideias de higiene, de autocuidado, sendo utilizado de forma corriqueira,
quando não se tem uma doença instalada e não se faz necessário, mas que mesmo de forma despretensiosa fere a nossa microbiota. Excesso de trabalho e estresse também ajuda a desregular o microbioma, bem como doenças instaladas, tais como obesidade, doenças inflamatórias e etc. Tudo isso aliado a uma alimentação pobre em nutrientes saudáveis, sem variedade, leva a quadro que matam as nossas bactérias do bem, os nossos micro-organismos e favorecem o crescimento das bactérias do mal, ao qual damos o nome de disbiose, alterando assim a sua função, que passa a ser como não deveria, mostrando inclusive isso na forma de alguns sintomas, que podem vir como gases, distensão abdominal, dores abdominais, adoecimento de forma recorrente, alergias, ansiedade, fome excessiva, inflamação, doenças autoimunes, pele muito oleosa, acne, seborreia. Este quadro de disbiose pode ser gatilho para muitas doenças e ou piorar outras já existentes, sendo assim um ciclo vicioso para a saúde humana. Roberta, tive uma vida inteira de negligência com minha alimentação e corpo, como tudo irregular. Como faço para reverter uma vida inteira? É possível? Calma, nem tudo está perdido. Se você tem sintomas de disbiose ou mesmo acha que poderia ter se cuidado melhor, a boa notícia é que a disbiose pode sim ser revertida e você ainda pode ter uma microbiota saudável e recuperada. E como a gente reverte tudo isso? Primeiramente, precisa mudar o mindset, olhando o alimento com outros olhos, melhorando e treinando o paladar, fazendo com que a vegetalização seja a base da sua alimentação, dos medicamentos e dos cosméticos, e principalmente tirando tudo que é químico na sua vida na medida do possível. Com uma alimentação saudável, rica em fibras, antioxidantes e gorduras do bem, com controle da ingestão de carnes, leites e gorduras ruins, evitando os xenobióticos, medicamentos, alimentos muito processados, deixando somente para os casos em que realmente não há alternativa, fazendo sempre o seu uso racional quando necessário. O uso de alimentos fermentados e suplementos com probióticos prescritos e direcionados por profissionais da área também são muito bem-vindos. Lembrando que o efeito não é igual para todas as pessoas, varia com fatores como dieta, ambiente, idade, genética e as bactérias predominantes do microbioma já existente ali que interferem no resultado. O controle do estresse, meditação, prática de atividade física e boa noite de sono também são imprescindíveis, como em todos os âmbitos da vida. Dessa forma, com essas ações, iremos abastecer nossa microbiota com as bactérias do bem, deixá-las ali reagindo. Assim, teremos mais saúde. Vou te deixar aqui uma reflexão para você ter uma vida melhor. Essa é a sua vida atual, mas que vida você quer para o seu futuro?